pastor José Prince. Você está pronto? Eu quero que você olhe para alguém ao seu lado e diga: eu não sei você, mas eu sou muito abençoado para andar estressado, ok? Muito abençoado para me preocupar, para ficar estressado. Certo, glória a Deus. Eu quero falar de algo que Deus falou comigo e Ele me deu uma frase. Mas antes de falar dessa frase, porque essa frase Ele já me deu há algum tempo e eu quis pregar sobre isso, mas Ele não tinha liberado ainda, ok? Eu pensei que ia pregar sobre isso na semana passada, mas acabei falando sobre arrependimento e o seu significado. Quantos foram abençoados com aquele ensinamento? Então hoje eu vou falar sobre isso e falar aquilo que Ele colocou no meu coração. Essa frase que Ele me deu. Mas antes disso, vamos olhar para um versículo que é muito conhecido por todos e como as pessoas usam este verso da palavra para se levantar contra o Evangelho da Graça. Eles usam essa passagem aqui, Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos, tempo presente, já aconteceu, não pode ser repetido, morremos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Amém? A resposta não é não faça, mas a resposta é uma impossibilidade. Para nós que morremos para o pecado, ainda vivermos nele. Amém? Você entendeu isso? Certo, mortos para o pecado. Pecado aqui é um substantivo. Quer dizer que você morreu para o estado do pecado. Você talvez pode cair em pecado, mas você não vai viver em pecado. Você não pode viver em pecado. Assim como quando você era um pecador, você fazia algumas coisas boas, mas não mudava o fato de que você era um pecador. Aquela bondade não mudava o seu status. Mas hoje é o oposto. Aleluia! Amém? Você pode até pecar, mas não muda o seu status para com Cristo. Então, como viver em pecado? Como continuar pecando se morremos para o pecado? Amém? Mas perceba que começa com esta declaração. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Para que a graça abunde. Olha, até mesmo a pregação naquela época não era continuaremos no pecado para que a graça abunde ou não em nós. Não havia questão de que a graça abundaria onde havia pecado. Não é o que está perguntando. A pergunta é: continuaremos? A graça abundou, vamos ficar no pecado? Então, eles sabiam muito bem que a graça abundava. Você entendeu? Certo? Olha, esta frase, na verdade, esclarece para todo mundo, na época de Paulo, que o pecado abundava. Certo? Mas a graça superabundava. E, obviamente, você não escuta essa acusação até o Evangelho da Graça ser pregado. É interessante. Quando você ouve o Evangelho da Graça ser pregado, uma das primeiras perguntas que fazem é Romanos 6:1. Mas se não pregar sobre a graça, ninguém vai fazer essa pergunta. Então, desafiamos a ministros, pastores e líderes. Olha, as pessoas estão fazendo essa acusação contra você? Porque se não estão, será que estamos pregando o Evangelho que Paulo pregava? Porque o que Paulo pregava fez com que fizessem essa pergunta. Amém? E Paulo, obviamente, nunca, jamais defendeu de alguma forma ou aprovou de alguma forma o pecado. De qualquer forma, como um verbo ou substantivo. Ok? Nunca. Mas Paulo estava tão confiante e preparado para essa pergunta que veio a ele em Romanos capítulo 6, verso 1. Mas se você olhar 2 versos anteriores, certo? Se olhar em Romanos 5, você vai ver no final do capítulo, verso 20 diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja que já me ouviu falar muito sobre a graça, mas às vezes eu tenho que repetir algumas coisas, porque temos milhões de pessoas assistindo, que podem estar assistindo agora. Isso pode mudar a sua vida. Talvez seja a primeira vez deles. Certo, então? Aguenta um pouquinho aí, porque eu vou repetir algumas coisas, porque você já me ouviu falar isso antes. A frase onde o pecado abundou. Onde o pecado abundou é uma palavra diferente no grego do que fala superabundou a graça. Onde o pecado abundou devia ser traduzido onde o pecado aumentou. Onde o pecado aumentou é uma palavra diferente no grego de superabundou a graça, ou a graça abundou muito mais. É uma palavra diferente de pecado abundou. Mas nessa nossa versão e em outras versões usaram a mesma palavra. Eu prefiro falar onde o pecado aumentou, a graça superabundou. Ok? Olha, Paulo coloca aqui nessa frase uma preposição na palavra abundar. No grego é a palavra huper, como super.
Tem o homem e o super-homem. Pastor Henry. Amém? Amém? Pastor Henry casou com a Ginny, a mulher de ferro. Quando se trata das finanças e tudo mais, na igreja. Amém? Uma boa administradora, amém? Então o pastor Henry é um homem de ferro. Mais ou menos. Quando nós colocamos uma preposição como super na frente do homem, temos super-homem, certo? E a palavra abundar está ali. Perúzio, certo? No grego. E Paulo coloca uma preposição huper, aperísio, e a melhor tradução que existe, certo? Quando você olha essa palavra, em todas as traduções que existem, é esta aqui. Kenneth Wuest, que foi um erudito do grego, e ele tem uma Bíblia que as pessoas acham que é difícil de ler porque ele tem a tendência de traduzir no pé da letra quando se trata do grego, mas ele é o melhor, pelo menos da forma que eu vi que ele interpretou este verso. Olha este verso na tradução de Kenneth Wuest, onde o pecado existia em abundância, a graça era superabundante e depois um pouco mais acrescentado a ela. E depois um pouco mais acrescentado a ela. Essa é a melhor tradução que eu já vi, porque mostra o grego e toda a sua riqueza. Amém? Onde o pecado abundou, a graça superabundou e depois algo ainda é acrescentado a ela. Glória a Deus, é como Deus tivesse criado o sol para abençoar a terra com sua luz e o seu calor. Mas os cientistas sabem que só uma fração da luz e do calor alcançam a terra. O resto, a superabundância dele é perdida no espaço. Então Deus pode criar uma reserva extra grande para te abençoar. Tem mais do que o bastante de graça para te salvar e te manter salvo. Tem uma graça superabundante e algo ainda acrescentado a ela, certo? Para curar o teu corpo, para prover as suas necessidades, para te libertar de toda a prisão, amém? Você não precisa depender de calmantes ou tranquilizantes, amém? Tem graça superabundante. E enquanto eu estava estudando isso, o Senhor falou comigo recentemente. Ele não me falou isso anteriormente, mas falou isso comigo agora. Ele disse, é uma graça desproporcional. A graça é desproporcional. Certo? A Bíblia diz em Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só, que foi Adão, a morte reinou por esse. Olha a graça desproporcional. Muito mais os que recebem, eu e você. A abundância, aqueles que não recebem, não é verdade para eles, ok? Mas para aqueles, nós que recebemos, o quê? A abundância da graça. E o dom da justiça, não a recompensa da justiça, mas o dom. Deus nos dá a justiça como um dom. Amém? Quem pagou por ele? O nosso Senhor Jesus Cristo. Com a sua vida, o seu sangue na cruz, amém? E quando você recebe esse dom, Deus te trata como a melhor pessoa no planeta Terra. Amém? Deus te abençoa como se você fosse Moisés, como se você fosse Elias. Amém? Mais do que isso, eles tinham a justiça imputada a eles, certo? Baseado na justiça do Antigo Testamento, mas nós temos a justiça de Deus em Cristo. Amém? A abundância da graça é aquele favor que você já conhece bem. Como falamos, o favor imerecido. Tem muitas pessoas que tentam melhorar esta definição e dizem que a graça não é só favor imerecido. A graça é empoderamento. Não. A graça não é definida como empoderamento. A graça é favor imerecido. Como Paulo descreve, se é pelas obras, então não é mais favor, graça. Se não há graça, não é mais graça. E se é pela graça, não é por obras. Se não as obras, não são mais obras. Amém? Por isso, é o contrário das obras. Performance humana não conquista as bênçãos de Deus. A performance e a obra humana não conquistam a salvação. A performance humana não conquista a cura de Deus. Para o corpo, a libertação e também as riquezas e abundâncias de Deus. Tudo é recebido pela graça, favor imerecido. Favor. Certo? Então a graça é definida como favor imerecido. Agora, ela produz empoderamento. Mas é muito mais do que isso. Ela produz todo tipo de capacitação, carismatas, dons. Amém? Pode chamá-los de dons, empoderamento, mas isso não define o que é a graça. Ok, glória a Deus. Agora, pastor, o que é graça desproporcional? Acabei de falar, certo? É assim. Você acabou de cometer um crime, certo? E você deve ir para a prisão, mas não vai. É como um adolescente que foi encontrado, sabe? Um adolescente que estava roubando uma casa, mas em vez de entregá-lo para a polícia,
o dono da casa o adota e faz dele um filho seu. E o dono da casa é um dos homens mais ricos do planeta Terra. O que acontece com ele? Ele agora lucra. Não só é desproporcional, ele tinha que ser punido. Em vez disso, ele recebe algo que ele nunca teve antes. É a graça desproporcional. A Bíblia diz que este dom não é como a ofensa em Romanos 5. É interessante porque essa versão diz que o dom não é como a ofensa. Ou seja, não pode compará-los. É como se dissesse: essa bicicleta não é como uma Lamborghini ou uma Ferrari. Não há comparação, você entende? Olha, a ofensa foi de um pecado. Escute bem, um pecado. O pecado de Adão que trouxe a morte. Mas o dom é por causa de muitos pecados que resulta na justiça. É o que diz Romanos 5. É desproporcional. A graça é completamente desproporcional. Deus falou ao meu coração sobre a graça desproporcional. Olha, eu comecei a enxergar tudo diferente. Alguns textos que eu já tinha lido, já tinha pregado sobre eles, mas, igreja, nós, sabe, praticamente, como eu disse antes, Deus pegou todos nós e nos mergulhou no oceano da graça e pensamos que é só isso. Certo? Ele quer nos levar mais fundo. Nos afogarmos no oceano da graça, amém? Então precisamos aprendermos mais e mais até a volta de Jesus, glória a Deus, e eu creio que vai ser em breve. A vinda dele está próxima, amém? E eu creio que a igreja vai chegar lá, e a Bíblia diz que o último inimigo a ser colocado debaixo dos nossos pés, ou de Jesus, a Bíblia diz, às vezes de Jesus, às vezes do nosso, certo? É o mesmo. Somos o corpo de Cristo, o último inimigo vai ser a morte. O último inimigo vai ser a morte. E vamos viver num mundo quando nunca mais vamos morrer. Não vamos mais morrer. A morte é um inimigo para Deus. Deus não queria que o homem envelhecesse, ou tivesse doenças, ou sofresse alguma coisa no seu corpo físico. Deus não queria que o homem morresse. Então, assim como você odeia o pecado, você deve também odiar doenças. Você deve odiar, assim, enfermidades. Você também deve odiar pobreza. E você deve odiar a morte. Porque tudo isso é inimigo de Deus. Certo, Deus não queria que o homem envelhecesse, morresse. Certo, Deus não quer que o homem sofra de pobreza. Amém? E o evangelho é a resposta. Olha, eu não disse que o que a igreja ensina é a resposta. Eu disse que o evangelho é a resposta. Certo? As igrejas ensinam coisas diferentes. Devemos ensinar o evangelho. E por isso eu tento mostrar as escrituras da melhor forma para que você saiba que é o evangelho que Paulo pregava. Aleluia! E não é incrível, igreja, que todos nós, olha para nós, somos todos diferentes. Temos um testemunho de um garoto de 18 anos que tirou nota máxima em todas as matérias, mas pertencia a uma gangue, foi preso algumas vezes, e na sua gangue ele era o melhor de lutas. Você conhece a história? E quando ele estava, então, na delegacia de polícia, Deus começou a falar com ele, mesmo que ele não era um cristão. Certo? E ele abriu o seu coração para Deus, e um amigo levou para a igreja. O resto você sabe a história. Deus pode pegar um membro de gangue e transformá-lo num pastor. Como está em Efésios, é a graça desproporcional. Em Efésios diz: aquele que furtava, não furte mais, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, de um ladrão para um generoso. É a graça desproporcional. E nós sabemos que não só aqui nessa igreja, onde o evangelho chegou, temos visto coisas incríveis. Certo? Filhos que feriram o coração dos pais se tornarem pessoas que lideram jovens agora. Sabe, tudo isso é algo desproporcional. Deus não só diz não. Os 10 mandamentos só falam não. Não, 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 não. Não roubarás, não matarás, não adulterarás. Amém? Mas eles não falam o que fazer. Como amar? Nos 10 mandamentos você não vê Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus veio e falou isso. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. E o que Deus quer ver nas pessoas é que elas tenham um pouco mais de apreciação por sua graça, por seu amor para com você. Aquele que agrada mais ao Senhor é aquele que conhece o amor do Senhor por ele. Essa pessoa vive consciente do seu amor e agrada ao Senhor mais. Eu realmente creio nisso. Quer dizer que você crê que Ele te ama. Isso é fé, e sem fé é impossível agradar a Deus.
Olha, Deus nos ama de forma igual, mas Ele tem um prazer especial naqueles que creem que Ele os ama. Então, o nosso ministério, pastores e líderes, é, na verdade, falar com as pessoas sobre a imensidão do amor de Deus. É como, por exemplo, a oferta pacífica, ou seja, o sacrifício do cordeiro, que era assado no fogo, uma figura de Jesus na cruz, certo? O fogo do juízo de Deus caiu sobre Jesus por causa dos nossos pecados, ele não conheceu o pecado, mas tomou os nossos. Amém? E agora, o sacerdote pegava o cordeiro e a carne daquele cordeiro, a carne do peito, certo, que fala do amor, ele alimentava o povo. Alimentava o seu povo, os filhos e as filhas dos levitas, dos sacerdotes, comiam do peito da oferta pacífica. E eu acho que esse é o nosso trabalho como pastores. As pessoas vêm, ou você está aconselhando alguém, um amigo, pega um pedaço da carne, amém, o amor de Jesus e dá a eles. E você vai ter um lindo ministério. Certo? Falar somente sobre regras e regulamentos não vai ajudar ninguém. Amém, igreja? Agora pense nisso. O leproso, uma figura do pecado. Certo? Nada era pior na época do Antigo Testamento do que uma pessoa com lepra. Eram afastadas. Certo? Tinha leis e regulamentos sobre eles. Eles não podiam ter contato com ninguém. Certo? Não podiam nem ir para casa. Abraçar os filhos, amar a esposa, eles não podiam. Certo? E o que acontecia com o leproso em Levítico 14? Vemos algo sobre o leproso. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, lembre-se disso, quando Deus falava, ele sempre pensava no seu bendito filho. Quando Deus falava, ele sempre pensava no seu filho Jesus. Sabe, quando Deus criou os mundos, ok? Está em um capítulo, Gênesis capítulo 1. 10 vezes a Bíblia diz, disse Deus, disse Deus. Disse Deus, a terra produza ervas, e assim foi. Disse Deus, 10 vezes. Isso só em um capítulo. Certo? Criação. Quando se fala da redenção, salvar o homem do pecado, certo? Escreveu 7 capítulos. Em Êxodo, Moisés subiu, e Deus falou do tabernáculo, tudo sobre a redenção. Sobre o seu filho. Deus mostrou figuras do seu filho. É como se Deus abrisse o álbum de família e Deus falasse, olhe para o meu filho, olha o que ele fez aqui, aqui. Aqui ele é oferta pelo pecado e aqui ele é oferta pela transgressão. Olha isso. Olha para Jesus, certo? Aqui ele é o sumo sacerdote. Amém? E se compreendermos isso, vamos caminhar com Deus. E Deus é muito forte para com aqueles que, como por exemplo Nadab e Abiú, filhos do sacerdote, que estavam bêbados. E levaram fogo estranho para o tabernáculo e morreram. Por quê? Porque Deus falou que não deve ter outro fogo a não ser o fogo da cruz, onde o filho foi consumido, certo? Por seus pecados e meus. Deus disse, isso deve ser honrado para sempre. Se você tentar trazer outro fogo, além da cruz, Deus diz, vai ter morte no ministério. Ok, isso está no Antigo Testamento, eles morreram com um fogo. Foram tostados. Amém? Isto mostra o ciúme de Deus por seu filho, e isso é a mão de Deus. Mas olha para o Novo Testamento, a voz do Pai, quando os 3, Pedro, Tiago e João, subiram com Jesus no monte, e então apareceram para ele Moisés e Elias. Então, o nosso amigo Pedro ficou distraído por causa de Moisés e Elias, a primeira vez que viu seus heróis do judaísmo, podemos falar, certo? Na época existia o judaísmo, que era a religião. Amém? Era o caminho para Deus, mas Jesus veio e trouxe a graça. E agora Deus fala em Hebreus 6 que devemos deixar os rudimentos da palavra, certo? Que é o judaísmo, e sigamos para a perfeição, que é o evangelho. Amém? Se alguém retroceder, não há lugar mais para arrependimento. Amém? Glória a Deus. É impossível que se renovem para o arrependimento. Está falando disso, e o fato é que, igreja, quando se fala do Filho no Novo Testamento, e Pedro disse, que bom estarmos aqui, vamos fazer 3 templos, 3 tabernáculos, 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e uma para Jesus. E Deus falou. Então vimos a mão de Deus no julgamento, certo? Aqui é mais gentil, certo? Com seu povo, mas mesmo assim, quando é feita por inocência ou deliberadamente, certo? Como Nadab e Abiú, Deus vai sempre intervir, se você esquecer, de colocar Jesus no lugar certo. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Não a eles, nem Moisés, nem Elias. O tempo deles passou. Escutem o meu filho. Amém? E por isso nos esforçamos em sempre fluir com o coração de Deus. Deus não disse marido a mais mulheres.
mas disse amai as mulheres como Cristo amou a igreja. Ele coloca Cristo bem no centro de qualquer relacionamento conjugal. Ok? Vamos continuar lendo. Mas olha o coração de Deus. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Graça. Será levado ao sacerdote. Sabe o que será levado? Tem uma terceira pessoa. Olha, o leproso representa você e eu. Você não quer ouvir isso, mas é a verdade. Estávamos no pecado. Estávamos no pecado se você já é salvo. Certo? Como leprosos. Amém? Estrangeiros para com as bênçãos que estavam sobre Israel e a igreja. Amém? É a verdade. Estávamos perdidos. Será levado ao sacerdote. Não tem nem nome. A pessoa que leva não tem nome. É o Espírito Santo. O Espírito Santo não atrai atenção a si mesmo. Ele atrai atenção para Jesus. Amém? Se não formos levados, não podemos ir. Se não fôssemos levados, não iríamos para Jesus. O fato de sermos salvos, bem-aventurados os olhos que veem e os ouvidos que ouvem, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, Jesus disse, e perder a sua alma? Hoje as pessoas procuram coisas e não a Cristo. E eles pensam que encontraram o significado da vida, quando no final eles ficam com o coração vazio. Um grande vazio. De uma alma que não se satisfaz. Porque Deus te criou para Cristo. E tem um vazio no seu coração do tamanho de Jesus. Igreja, o leproso era levado. É a graça ao sacerdote. E olha o que ele fazia. E o sacerdote sairá fora do arraial. Ei! O sacerdote, a graça, sairá fora do arraial. Amém? Jesus desceu da glória do céu e veio até nós. Amém? Ele deixou a sua glória, ele deixou o arraial. E veio a nós. Amém? Glória a Deus. E o examinará, e eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, isso aqui é o Antigo Testamento. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de se purificar se tomem 2 aves vivas e limpas. E essa história das 2 aves, uma era morta, certo? Depois o sangue. Ok, espera um pouco. Ela era morta, e a outra era molhada com sangue da morta, certo? Com pau de cedro e sopo e carmesim. Então aquela que estava viva, molhada no sangue, ok, da ave que tinha sido morta, se aspergia o leproso. E o sacerdote o declarava limpo. A ave que morreu é o nosso Senhor Jesus na cruz. A que ficava viva, aspergindo o sangue, é Jesus na ressurreição. Amém? E então ele ficava limpo, assim a nossa lepra, o nosso pecado é purificado. Mas não é a mensagem hoje. Eu já falei sobre isso, mas o fato é que a graça desproporcional está aqui. Olha bem no verso 14. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa. A oferta da expiação da culpa era um cabrito ou um cordeiro. Certo? O sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, certo? A orelha daquele que tinha que se purificar sobre o dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito. No polegar. Dedo polegar. Era na ponta. Na ponta da orelha direita, por quê? Porque aquilo que você ouve afeta o que você faz. E o que você faz dá direção para você. Sabe? Como Margaret Thatcher disse, você semeia um pensamento, semeia uma palavra, e a palavra se torna um hábito. O hábito se torna o destino. Algo assim, ok? A mulher de ferro. Então, olha bem, o sangue era colocado na ponta da orelha direita, porque afeta o que você ouve, ou seja, Jesus purifica a sua mente. O seu sangue purifica a mente, porque o ouvir afeta a mente, certo? Aquilo que entra. Amém? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e o medo vem por ouvir a palavra do homem. Seja mídia social ou o que for, às vezes só traz coisas negativas. Porque notícia boa não vende, mas a ruim sim. Certo? Aqui nós queremos boas novas. Certo? As verdadeiras. Amém? E o fato é que o sangue era colocado ali e também era colocado no polegar direito, uma figura da obra do homem, o seu trabalho, e também no dedão do pé direito, seu caminhar. Ok? Tudo isso é tocado pelo sangue de Jesus. E aqui era representado. Não se esqueça, era colocado no leproso. E o que acontecia depois que o sangue era aplicado ali? Vamos ver no verso 17, o restante do azeite, agora ele tem óleo nas mãos, que representa o Espírito Santo. Na Bíblia, o óleo representa o Espírito Santo. A unção, o Espírito Santo. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá na ponta da orelha direita. Quer dizer o quê? Que o óleo ficava em cima do sangue.
Ok? E o óleo ficava em cima do sangue na ponta da orelha e também no polegar e no dedão do pé. O sangue era aplicado e o óleo também. Onde o sangue de Jesus é aplicado, o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo sempre responde quando falamos do sangue de Jesus. O Espírito Santo não responde só você pregando sobre o Espírito Santo, mas ele sempre responde quando você fala do sangue de Jesus. Amém? Sobre a graça de Deus, aleluia. A igreja que prega, o ministério que prega sobre a graça de Deus, sobre o sangue de Jesus, sobre a obra concluída da cruz, sempre vai ter o Espírito Santo testificando aquele ministério. Amém? Isto aqui é muito legal. Mas antes disso, olha isso aqui, o restante do azeite, que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Agora o óleo está na cabeça. Graça desproporcional. Por quê? Eu vou explicar. Porque naqueles dias, os únicos que eram ungidos, certo? Eram os profetas, os sacerdotes e os reis. Vou repetir. Os únicos que recebiam a unção, e a unção quer dizer, enquanto os outros se esforçam, suando para realizar algo, certo? Você só toca em algo, aquilo prospera. Amém? Sem estresse. Amém? Graça desproporcional. Se você puder ver. Eu tenho que continuar e mostrar algo agora. 2 Coríntios 12. Muitos leem isso e nem entendem o que Paulo estava dizendo. Paulo estava passando por um problema na sua vida e por onde ele ia. O diabo enviava um mensageiro de Satanás. É muito claro, o espinho na carne não era uma doença. Eu já falei sobre isso em um outro culto. A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia usa espinhos no seu lado para falar sobre habitantes, pessoas. E Paulo disse que era um mensageiro de Satanás que o perturbava, era um espírito maligno que o seguia. E causava confusão onde Paulo pregava. E Paulo buscou o Senhor. 3 vezes ele orou sobre isso. E o Senhor respondeu assim: e disse-me, é Deus falando para Paulo, a minha graça te basta. O que ele falou para Paulo serve para nós também. A minha graça te basta. A expressão te basta, no grego, se ver no grego, a definição de Teias diz assim, é levantar uma barreira contra. Não é como alguns pensam, sofrer, a graça te basta para sofrer. Você está passando por essa luta, não se preocupe, a graça de Deus te basta. Pensamos assim, a graça nos basta para suportarmos, certo? Qualquer luta. A graça de Deus te basta. Não se preocupe com esse problema financeiro. A graça de Deus te basta. Mas a expressão te basta, certo? Teia, um erudito, ele falou que era levantar uma barreira para espantar, para defender. Ou seja, Deus falou que a graça é uma defesa contra tudo. Ok? A minha graça vai ser uma defesa. Olha, a expressão, a graça te basta, em outros contextos pode ser assim, mas não aqui neste contexto. Ok? A ideia de suficiente está ali, eu não estou falando que não está, mas olha a definição de Teias. Certo? É levantar uma barreira, uma defesa contra tudo isso. E ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aperfeiçoar aqui é estar completo. Vou explicar. Se eu sou café, certo? E o café diz, eu me aperfeiçoo numa xícara vazia. Eu não posso me aperfeiçoar em uma xícara de chá. Você entendeu? Se a xícara está cheia, eu não posso completá-la. Você entendeu? Ou seja, você tem que dar para Deus esse vazio, certo? E este vazio são as coisas negativas da vida. Onde há doença, onde há fraqueza, o que é isso? Não tem saúde, certo? Está doente, sem saúde, ficou sem saúde. Onde existe qualquer tipo de sofrimento, isso é o que? Vazio da graça de Deus naquela área. Ok, escute muito bem. Deus disse o meu poder, e poder aqui no grego é dunamis, de onde vem a palavra dinamite. Poder. Poder de Deus. O meu poder se completa na sua fraqueza. Então, isso vai trazer uma revolução da graça desproporcional. Uau! Isso é o quê? Eu devia me alegrar com as minhas fraquezas. Não, a igreja não crê nisso. Eu disse eu devia me alegrar com as minhas fraquezas. Mas não. Nos alegramos com as nossas forças, escondemos as nossas fraquezas, não queremos que ninguém veja. Muito menos nos alegrar nelas. Mas, pastor, você está falando de nos alegrarmos disso? Vamos continuar lendo. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas enfermidades ou fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo. E o poder de Cristo aqui é a dinamite de Cristo, o poder de fazer milagres. Habite, a palavra habite aqui no grego, é construir uma tenda sobre. O poder de Cristo vai fazer uma tenda sobre você. Quando? Quando você se gloriar nas fraquezas. Não diz que acontece com todo crente. Não diz que acontece com toda pessoa. Nas ruas, lógico, não quer dizer que aplica a eles, mas para quem é salvo. E também não é para todos. Paulo teve que ter essa revelação para que o poder de Cristo estivesse sobre ele. Certo? Tem que fazer o quê? Por isso sinto prazer, ou seja, quantos podem se alegrar? Me gloriarei no quê? Nas minhas forças? Minha inteligência? Na minha aparência? Minhas habilidades e talentos? É o que fazemos, não é? Mas ele não. Então o que temos que fazer é que temos que olhar para dentro. Para a nossa vida, certo? Examinar o coração e dizer, Deus, nem vai demorar. Mostra a minha fraqueza. Não vai demorar. Se você é casado, vai ser mais curto ainda. E naquela área onde está a sua fraqueza, certo? Talvez você tenha um problema de pornografia. Talvez você tenha um problema de temperamento. Talvez são os dois, porque os dois caminham juntos. Talvez o seu problema é comer muito. Tem muitos problemas por aí. Tem pessoas que, por exemplo, gostam de se cortar, de se machucar. Seja o que for, você sabia que geralmente naquela área tem graça superabundante? Se o homem que assiste pornografia, por exemplo, bem, pastor Prince, não fala isso, tem que falar que tem que se arrepender. É o que eles têm ouvido e continuam fazendo. Por isso ensinamos, por muitos anos, que quem fuma deve dizer, Senhor, eu recebo agora a tua superabundante graça. Agora mesmo, eu sei que isso é uma escravidão, mas você deve confessar. Você tem que reconhecer que isso é um problema. Senão, não vai receber. Se não tem problema receber o quê? Você está cheio, como ele vai te encher? Isso é muito profundo. Se o copo está cheio, como enchê-lo? Tem que reconhecer a fraqueza. Antes de receber a graça superabundante, mas onde a graça está abundando na sua vida agora? Onde ela está fluindo na área da sua fraqueza? Se tivermos olhos para ver. Olha, até na área de cura. Se você tem um problema e você diz, eu tenho um problema de coração. Coloque a mão no coração e diga, Pai, eu recebo a superabundante graça no meu coração. Porque esta área de enfermidade, esta área de fraqueza vai ser onde a sua graça vai ser aperfeiçoada. Se você só se gloriar nisso, se alegrar nisso. E se você pensar, uau, quanto mais fraqueza tenho, mais eu me qualifico para quê? Pela graça superabundante. Amém. Você entendeu, igreja? Isso elimina todo medo. Amém? Eu já disse antes, mas vou repetir, porque o seu pastor é a mesma pessoa todo ano. O seu testemunho não muda. Então eu sempre conto a minha história de quando eu estava no colégio. Não era no primário, mas era no colégio. Quando eu estava lá, eu gaguejava. E era uma grande classe. As garotas riam, eu ficava vermelho. E aquele professor sempre chegava e me fazia ler. Só pelo puro prazer de me ver ficar vermelho. E as garotas rindo, ele era malvado. Eu o vi não muito tempo atrás. E ele está muito mal. Não envelheceu bem, sabe? Mas um outro professor veio para a nossa igreja, alguns anos atrás, escreveu um bilhete para mim, e ela disse, o que eu estou vendo, eu esqueci o que ela disse precisamente, mas ela disse, o que eu estou vendo é um milagre. Porque ela me conhecia junto com aquele professor, na mesma escola. Certo? E eu ficava em pé e começava... E eu tentava muito, e quanto mais tentava, pior ficava. Quem gagueja? Quanto mais tentam falar claramente, tentam pronunciar as palavras, eles ficam pior. Foi essa revelação que, de alguma forma, me fez entregar a minha fraqueza para o Senhor. E eu disse, Senhor, só tua graça pode me transformar. E essa mesma área da minha maior fraqueza, que era a boca, pela graça desproporcional, hoje eu estou usando muito a minha boca.
Eu não estou falando de comer comida, estou falando... Amém? E vidas, milhões abençoados no mundo inteiro. Certo? Por causa desta grande, mas bonita boca. Amém? Sabia que a Bíblia diz, abre bem a tua boca e a encherei? No livro de Salmos. Eu tenho uma boca grande, aleluia! E recebo muitas bênçãos, amém? Olhe para alguém e diga, você tem uma boca grande também, você vai receber muitas bênçãos, amém? A minha é pequena. Como vou abrir e receber se Deus quer enchê-la? Olha, a graça desproporcional é assim, cuidado, cuidado, porque naquela área, amém, vai ser onde a graça superabundante vai fluir ali. Você diz, pastor, meu problema é na mente, eu não concentro. Eu conheço algumas pessoas que eu tenho inveja delas, as pessoas da minha classe, eu tenho inveja de pessoas que conseguem se concentrar, mas eu não consigo. E ninguém sabe disso, eu fico deprimido, pastor. Tenho pensamentos terríveis. Agora mesmo tem graça superabundante na sua mente. Se você só receber, quem sabe num dia desses, olha, a sua mente vai se tornar bem, bem, bem. E uma outra área que eu falo por experiência, porque eu já passei por isso. Sabe, eu só via imagens ruins. Eu pensei que eu tinha cometido pecado imperdoável. Certo, mas hoje eu uso referências e eu nem uso anotações. Tudo pela graça, não é minha habilidade. Certo? É a graça. E eu recebo ilustrações na minha mente, também versos, certo? Que eu nem tinha preparado anteriormente, e ele só vem. É a mesma mente que passou por esses problemas porque o diabo lançava imagens ruins e falava que eu tinha cometido pecado imperdoável. Isso está no meu livro Destinados a Reinar, certo? Essa história. A minha mente era essa outra área. Eu tinha muitas fraquezas. Não dá nem para contar todas. Amém? E se você só se gloriar, não se gloriar nas fraquezas mesmo, mas por causa da graça que vai fluir naquela área. Então, a minha fraqueza é algo que me qualifica para a graça. Eu não mereço, porque a fraqueza não conquista nada. A força sim, o talento também, mas a fraqueza não. E nos torna um candidato, aquela área nos torna qualificados para a graça de Deus. Olha, não saia daqui dizendo, porque Paulo também falava isso. E as pessoas falavam, você está dizendo, certo, onde tem o pecado, a graça superabunda, então vamos pecar. Isso é ridículo. Não falamos isso. Não vamos te falar, você não tem nenhuma fraqueza. Então corta agora o seu dedo, para que a sua fraqueza seja de carregar coisas. Para você poder ver o poder de Deus nessa mão. Sabe como ridículo isso soa? Estúpido! Eu sei que não devo falar isso, mas... Estúpido! Pastor Prince, eu não fico doente, pastor. E as pessoas dão testemunho de como elas sentiram calor do poder curador de Deus? Eu vou pegar uma doença para eu experimentar o prazer da sua presença curadora. Estúpido! Não é? Você não precisa de nada disso. Basta viver e as fraquezas vão chegar. Se você não conhece a sua fraqueza, pergunte para sua esposa. Deus nos dá esposas para nos manter humildes. E Jesus ser o centro. Agora é muito tarde, você já casou. Você achou que seria bom, mas... Glória a Deus, amém? Você não se alegra com a graça desproporcional? Vou te mostrar algo lindo do Antigo Testamento para terminarmos. Mas vamos ver o verso 10. Por isso sinto prazer. Olha, por isso sinto prazer. Sinta prazer, ok? Isso é muito sério. Olha, isso aqui é muito, muito sério. Quem não é espiritual vai ler isso e dizer, esse cara é masoquista. Não é. É a sabedoria de Deus. Vamos ler. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de quem? Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando você é forte? Então você é forte. Mas a ideia é o quê? Deus quer nos ver fortes. Mas quando você é forte? Quando você está fraco. E o que acontece quando você está fraco? O poder de Deus se aperfeiçoa. Isso atrai a graça de Deus para essa área da fraqueza.
Olha, hoje no mundo, especialmente para aqueles que têm problemas financeiros e tudo mais, está aqui necessidades. Tem 5 coisas aqui. E 5 é o número da graça. Certo? 5 coisas aqui. Temos fraquezas, temos injúrias. Quem passou por injúria? Na escola, no trabalho ou em casa, na família, porque você é um crente. Certo? Se alegre. Olha bem o que Jesus disse. Que quem te persegue por amor do seu nome, se regozije. Porque grande é o seu galardão no céu. Olha bem, não é que você só vai receber no céu. Grande é o seu galardão no céu, quer dizer que o céu vai providenciar para você um galardão. Então todos nós vamos ser perseguidos. Vão nos chamar de santarrões e vamos dizer, você está certo. Eu sou um santo porque Deus é santo. Amém? Ser chamado de santo não é algo ruim, ok? Hoje, ninguém sabe o que é ser santo. Santo quer dizer saudável, completo, integrado. Sabe, no nosso dicionário tem uma palavra para saudável. São, S-A-O com tio. E a palavra são também é para santo, saudável. Quando você diz santo, S-A-N-T-O, é da mesma palavra de são, completo. Amém? Mas na Bíblia, santo é ser separado para Deus. Ou seja, o que você dá para Deus se torna santo. Amém? Aquele barco de Pedro, você sabe, ele pescou a noite toda e não pegou nada. Quando ele deu o barco para Jesus, para que ele pregasse, foi quando Jesus estava cercado pela multidão e ele olhou e ali estava o mar da Galileia. Você quer voltar a Israel? E ele subiu no barco de Pedro e você sabe que quando ele faz isso, ele está te elogiando. Ele está te preparando para algo grande. Grande bênção. O mesmo barco que ficou no lago a noite toda e não pegou nada. O mesmo barco. Depois que Jesus entrou, você vai ver as redes rompendo de tantos peixes que pegaram. Algo aconteceu com o barco. Ele ficou magnético. Agora recebeu a prosperidade de Deus. Jesus subiu nele. Glória a Deus. Então olha para essas 5 áreas. Tem alguma fraqueza na sua vida? Você tem? Pastor, eu tenho que pensar. Senhor, quão difícil é ser humilde, quando tem perfeição em todas as áreas. Quem me conhece me ama. Eu fico mais bonito a cada dia. Você conhece essa canção? Tem uma canção assim. Você tem fraquezas? Você passa por injúrias de pessoas? Pessoas falam mal de você? E necessidades? Sofre perseguição? Você passa por angústias? Você é angustiado? Isso foi bem alto. Tem alguém aqui muito angustiado. Quando estou fraco, então sou forte. Amém? Então olha para essas áreas, igreja. Olha para essas áreas onde os negativos estão. O poder de Deus chega ali. E quando o poder de Deus chega, pum! Explosão. Amém? Mas em vez disso, cobrimos as nossas fraquezas. Amém? Nós sempre estamos mostrando o nosso melhor lado. E a verdade é que, onde a graça está, a graça é atraída pela fraqueza e depois ela superabunda. Se tão somente reconhecermos isso, abraçarmos isso, crermos nisso, cantarmos sobre isso, falarmos disso, focarmos nisso. E então, glória a Deus, aquela área vai ser aperfeiçoada. Porque aquela graça vai ser uma defesa contra este problema, contra esta fraqueza. Amém? Alguns estão piscando, pensando, não é? Comece com o prazer. Não estou falando que tem que ser assim como o apóstolo Paulo, que foi muito além. Certo? Vamos começar com alegria. Pastor, eu sou solteiro. Como me alegrar? Então, é uma necessidade. Abrace a graça superabundante e diga, Pai, eu me alegro agora, porque eu tenho essa necessidade. A tua graça superabundante está sempre presente comigo, para esta área. E olha isso, se você aceitar isso porque é superabundante, você não vai ter alguém normal. Ah, eu disse o quê? Superabundante. Você vai ter uma pessoa que vai ser melhor do que um, mas eu pensei melhor, porque isso é ruim. Eu não posso falar isso, sabe?
Você entendeu? Não vai ser alguém normal. Mas o problema é que nos ensinaram que estas áreas, temos que ter vergonha delas. Dessas áreas, sabe? Mas a morte de Jesus e sua ressurreição mudou tudo. Em vez de pregar que o poder de Deus vai se manifestar nessas áreas, temos vergonha dessas áreas. Nós as cobrimos da melhor maneira, certo? E não aceitamos, mas eu te digo, eu já vi famílias e famílias e famílias que passou por lutas na área de ter filhos. Eles tentam e não conseguem. Mas eu já vi, quando eles creem em Deus e recebem a graça superabundante, e têm um filho, não é uma criança normal. Olha na Bíblia, pelas Escrituras, quando Manoá e sua esposa, que eram estéreis, certo, receberam a graça de Deus através de um anjo que foi a eles. Quem foi gerado por ela? Sansão. Os pais de João Batista eram velhos, estéreis, creram em Deus, receberam a graça. Não foi uma criança comum. Ele foi grande aos olhos do Senhor. Levou pessoas a Jesus, João Batista, amém? Você pode olhar para Isaac, o filho da promessa, e toda vez que uma mulher estéril, que um casal estéril, creu em Deus, aquela criança não foi comum. Por quê? Graça superabundante. A graça desproporcional para a necessidade. A necessidade é assim, Deus diz, eu não vou te dar só o que basta. Não vou. Não é a minha natureza, eu vou te dar uma reserva inesgotável como o sol. Muito é desperdiçado, mas pegue a luz e o calor que você puder. Amém? Olhar para o homem e para Deus, a mão de Deus é maior, para te dar provisão. Amém? Vamos olhar outro exemplo e já vamos terminar. Glória a Deus, mas você sabia que Jesus revelou só para 2 pessoas na Bíblia quem ele era? Quando ele esteve na terra. Você pensaria que seriam os discípulos, você pensaria que talvez seria um homem de Deus, como Nicodemos, aquele príncipe de Israel, aquele fariseu, líderes religiosos. Mas em vez disso, foi uma mulher que estava vivendo em adultério. E não só isso, mas ela já tinha tido 5 maridos. E a Bíblia diz que Jesus foi ao poço e se assentou no poço de Jacó ao meio-dia. Bem no meio do dia, quando estava muito quente. As mulheres não pegavam água. Ao meio-dia era muito quente em Israel. Mas ela tinha vergonha da sua vida. Mas ela queria evitar as mulheres, que geralmente iam de manhã pegar água. E quem estava esperando por ela? Jesus. Para uma pessoa. Graça desproporcional. E olha isso, Jesus conversou com ela de forma gentil. Ele não falou, você está em adultério, nada disso. Sabe o que ele fez? O que ele falou primeiro? A primeira coisa que ele falou para ela? Dá-me de beber. Ele pediu um favor para ela. Você viu? Hoje, se é uma prostituta, por exemplo, ou uma pessoa que nós chamamos não muito digna de conversar com ela, não pedimos nada para ela. Mas Jesus pediu para essa mulher que vivia em adultério um favor. Dá-me de beber. E, enquanto falava com ela, por causa do tempo, ele disse assim, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo, eu sou. E olha bem, no original, ele não fala justamente isso. Olha bem que esse texto que está aqui não está no original. Foi colocado pelos tradutores para ajudar, mas às vezes atrapalha. O que Jesus disse foi isso. Ela disse, quando o Messias vier, o ungido, quando ele vier, ele vai nos mostrar tudo. Jesus disse, mulher, eu o que falo contigo, eu sou. Eu o que falo contigo, sou. Foi um afirmativo. Sou, eu sou. Lembra de Deus na sarça ardente? Moisés perguntou para ele. Quando o povo de Israel perguntar, quem te enviou? Qual o teu nome, Senhor, para que eu fale para eles? Deus disse, eu sou o que sou. É um cheque em branco. Se você está doente, eu sou o que cura. Eu sou a tua cura. Amém? Se você é pobre, sem recursos, eu sou o teu banco. E quando vemos algumas coisas acontecerem no mundo, certo? E ficamos abalados, escute isso, nos mostra onde está a nossa confiança. Alguns confiam em Deus quando tudo está indo bem. Confiamos em Deus. Então, quando tudo sai do seu devido lugar, certo? E as coisas estão sendo abaladas, em quem confiamos? Será que confiávamos no Senhor? Ou confiamos na nossa companhia, na nossa empresa? Não olhamos para nação alguma.
Olhamos para o Senhor. Israel chegou a um lugar onde ela está quase abandonada por seus amigos. A Bíblia mostra isso em suas profecias. O dia virá que ninguém vai ajudar e ela vai clamar: Baruch rabá Hashem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Invocarão o nome do Senhor. Bem, ele vai vir. Amém, a Bíblia mostra isso. E ele vai libertar Israel. Essa nação de Israel, mesmo estando agora em trevas, mesmo estando cega, certo? Ainda é amada por Deus. É uma nação eterna. Ok? É uma nação eterna. Onde estão os romanos? Se foram. Eram fortes. Acabou. Se foram. Os gladiadores se foram. Certo? Onde estão? Mas o povo judeu continua por aí. E tem uma influência desproporcional na vida deles, para o bem ou para o mal. É uma unção desproporcional sobre eles. Alguns dos melhores, sabe? Inventores, pessoas que descobriram grandes coisas na ciência, foram judeus. O homem mais jovem, mais rico do mundo hoje é um judeu. Tudo isso não é só porque eles são inteligentes. Não, qualquer um podia ter inventado o Facebook. Mas não fizeram. Deus deu essa graça desproporcional para o seu povo. E tem uma razão para isso. E por isso Satanás os odeia tanto. Foram instrumentos para mostrar essa graça desproporcional e inventarem vacinas, como a poliomielite, certo? E muitas outras. Temos uma dívida para com eles, porque, escute isso, ok? Quando Deus olha para a terra, ele só vê 3 grupos de pessoas: judeus, gentios e a igreja. Judeus, gentios. Você é chinês, americano, você é gentio. Certo? Se você não é judeu, você é gentio. Então é judeu, gentio e a igreja. E a igreja é feita de quê? Judeus e gentios salvos. Tem uma identidade especial com Deus. A igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, vamos ver um texto agora que está em Josué, capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, certo? De que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano, ou seja, foi um acidente, não um homicídio culposo, não foi a intenção matar, certo? Mas um acidente, certo? Foi sem querer ou por acidente, como por exemplo, está cortando árvore, o machado escapa e então mata uma pessoa por perto. Bem, Deus então estabeleceu uma provisão naquela época, sob a lei. Não estamos mais sob a lei, mas tinha essa provisão para esse tipo de coisa. Deus falou para Israel, quando entrar na terra, para escolher 6, diga 6, 6 cidades de refúgio para esse tipo de crime. Alguém matava, mas não era por querer, era só um acidente, um homicídio, certo? Alguém morria, era homicídio, mas não era culposo. Eles tinham que fazer isso para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, para que vocês sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. Naqueles dias, uma pessoa que era parente da pessoa que tinha morrido tinha o direito de vingar. Seja qual for a razão, até mesmo por acidente, aquela pessoa se tornava então o vingador do sangue e ia atrás do culpado. E representa o quê? O diabo. Certo? Quando ele se tornava o vingador do sangue, ele se vingava. Ok? E o que acontecia? Vamos ler. E fugindo para alguma daquelas cidades, eram 6 cidades, porciar a porta dela, e exporá sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade, então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção e não o odiou antes. Então olha isso, ele habitaria naquela cidade, a cidade dos sacerdotes, porque aquelas cidades eram governadas pelos sacerdotes, ok? E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que ouça um sacerdote. Ou seja, continua dizendo, então o homicida voltará e virá à sua cidade, à sua casa, a cidade de onde fugiu. Ou seja, quando o sumo sacerdote morria em Israel, e era só um, quando ele morria, então ele podia sair da cidade de refúgio e poderia voltar. Agora imagina, sabe que naqueles dias, pense assim, naqueles dias, os melhores recursos, as provisões mais abundantes, eram na verdade dos sacerdotes. Os sacerdotes eram saudáveis.
Se você olhar as condições para ser sacerdote, não podia ter pinta, não podia ter uma mancha no corpo, não podia ser encurvado, era muito requisito. Então os sacerdotes eram saudáveis. Isso estava no DNA de Arão. Amém? E não só isso, mas eles comiam o melhor do grão, o melhor do óleo, o melhor do vinho. Toda vez que alguém levava um sacrifício, aquele sacrifício era morto e era colocado, então, no altar. A oferta pacífica, por exemplo, o sumo sacerdote e os sacerdotes que estavam com ele pegavam carneiro assado para os seus filhos e filhas. Era para eles. Eles podiam comê-lo. Comiam do melhor, tinham as melhores roupas. Ok? E não só isso. Acima de tudo, eles tinham o melhor relacionamento com Deus. Eles eram responsáveis por ensinar Israel as leis, os mandamentos, os caminhos de Deus naqueles dias. Então as pessoas, quando olhavam para eles, queriam ser também sacerdotes. Mas se não fosse da família sacerdotal, não poderia. Mas olha este homem que era homicida. Ele fugia para a cidade de refúgio. E olha bem, ele fez as cidades de refúgio acessíveis para Israel. Olha o mapa de Israel aqui. Preste atenção neste mapa. E os pontos vermelhos ali são as 6 cidades de refúgio, dos 2 lados do Rio Jordão. O Rio Jordão é essa linha que está no meio, certo? E você vê que era acessível. E estavam em uma montanha, todas elas estavam em uma montanha. Ou seja, Jesus, que é a nossa cidade de refúgio, é acessível. Amém? Fácil de encontrar. Na verdade, ele nos encontra. Mas olha, era muito acessível e olha bem, eles moravam ali e comiam o que o sacerdote comia. E escutava a música dos sacerdotes, que eram as melhores músicas. E era cercado por influências de santificação, pensamentos positivos. Amém? Não somente isso, mas era nutrido com a comida deles, a comida do sacerdote. E eles tinham que também providenciar roupa para aquele homicida. Vivia como sacerdote. Hey! Um israelita normal não podia entrar numa cidade de refúgio, só o sacerdote. Mas aqui tem um homicida que podia entrar. Ah, pastor, então se eu vivesse naqueles dias, sabe, eu mataria alguém? Não. Deus disse o quê? Não por intenção. E o que aconteceu foi que Jesus na cruz está representado aqui. Porque aqui temos a cidade de refúgio, Jesus Cristo é o nosso refúgio hoje. Na cruz, Jesus colocou todos os crimes, sabe, daqueles gentios que se rendem a ele, debaixo da ignorância. Na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim ele os perdoou e colocou todos eles debaixo da ignorância. E no dia de Pentecostes, quando Pedro pregava, ele disse para os judeus, vocês mataram o príncipe Davi, a quem Deus ressuscitou, e Deus o fez governar sobre toda a casa de Israel. Eles ficaram com medo, mas Pedro falou assim, eu sei que fizeram por ignorância. Arrependei-vos, para que recebais o perdão dos pecados. E todo Israel agora está ignorante, certo? Estão cegos. Vão brigar com você se você falar que Jesus é o Messias. Amém? E por isso eles estão sofrendo já por 2000 anos. Mas o dia chegará e todos eles serão salvos. Amém? Mas enquanto isso, ok? Eles estão mantidos por Deus no lugar de refúgio. Está me ouvindo? Agora escute bem, eu e você, como Israel, estamos agora em Cristo, a cidade de refúgio. Nós somos culpados. Graças a Deus por Jesus, a cidade de refúgio. Amém? E na cidade de refúgio, olha bem. Glória a Deus, estamos lá, desfrutando de tudo do melhor que Deus tem, o melhor do grão, o melhor do óleo, o melhor do vinho. Mas quando o sacerdote morria, tinha que sair da cidade e voltar para aquela vida miserável. Mas não. Por isso o tipo nunca se compara com aquilo que é a substância. Jesus Cristo vive pelo poder da vida eterna. E porque ele vive para sempre, igreja, vamos estar com ele para sempre. Aleluia! Amém? Agora, para terminar, quero te mostrar um vídeo que é muito curto. Então, olha isso, assista. Demorou alguns anos, porque eu sonhei muito em ver isso que você vai ver no vídeo. Isso aqui é um vídeo computadorizado, que está há tempos no meu coração. Eu queria tanto isso, certo? E porque eu não tinha isso, eu tenho usado ilustrações fisicamente. Mas o que você vai ver é um homem que leva a oferta pelo pecado, certo? A oferta queimada.
ou a pacífica, qualquer uma delas, ao templo, ok? Ele traz a oferta porque ele pecou. E o sacerdote examina o cordeiro. Você se alegra que Deus não te examina, mas examina o cordeiro? Amém? Depende do cordeiro, não depende de você. É óbvio porque você foi lá. Ele examina e depois impõe as mãos sobre o cordeiro. Você vai ver isso agora. O pecado do homem é transferido para o cordeiro. Depois a justiça do cordeiro é transferida para o homem. Foi o que aconteceu na cruz. Nossos pecados foram transferidos a ele, ele morreu por isso, e a sua justiça foi transferida a nós. Amém? Deus o tratou como nós e nos trata como ele. Hoje. E o cordeiro morria. E olha isso, você vai vê-lo indo embora com as bênçãos de Deus sobre ele. O ofertante vai embora com algo que ele não tinha. A justiça do cordeiro. Então agora, assista. O sacerdote examina o cordeiro. Procura defeito, manchas. Agora ele aprovou. O ofertante coloca suas mãos. Uma figura de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os seus pecados foram transferidos ao Cordeiro. A justiça do Cordeiro agora é transferida ao ofertante. E ele vai embora com algo que ele não tinha. O favor, as bênçãos e a graça de Deus. Brilhando sobre ele, amém? Glória a Deus, aleluia! Amém! E este vídeo aqui foi feito pelo Patrick e toda a sua equipe. Então, glória a Deus por essas pessoas ungidas, amém? E eu estou preparando algo mais que eu vou estar pregando sobre Jesus na cruz, sabe? Isso vai ser algo poderoso para o mundo inteiro, mas esse vídeo vai abençoar multidões. Amém? Foi o que aconteceu na cruz. Olha, o ponto da mensagem graça desproporcional é que o ofertante vai embora com algo que ele não tinha antes. O favor, as bênçãos. Amém? Eu quero que você vá para casa hoje, ok? Com uma luz brilhando em você. As bênçãos de Deus. Amém? E se tem algo na sua vida, seja um problema, uma doença, até no seu coração, coloque a mão no coração e diga, Pai, eu recebo a graça superabundante para a saúde no meu coração. Se é problema de pressão alta, diga, eu recebo a graça superabundante, eu recebo a cura agora para a minha vida. Amém? Continue fazendo isso. E você vai ver, o seu coração vai ficar forte como de um cavalo. Mas não se esqueça, não é só para te curar, para consertar algo, não. É a graça superabundante. Amém? Dê a Jesus a glória, amém? Glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aqui neste lugar. E se você está aqui hoje, amigo, e não conhece esse maravilhoso Salvador, o bendito Filho de Deus, Deus te amou tanto, a Bíblia diz, que ele enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados. Jesus, naquela cruz, tomou todos os seus pecados. Não só os seus pecados, mas a sua vergonha, o seu julgamento, a sua condenação, a maldição. Ele tomou o seu lugar porque ele te ama. Deus te ama e o enviou com esse propósito para que ele te remisse da maldição. A palavra remir é como comprar. Olha, Deus criou a terra e para isso ele só falou. Mas para Deus te remir, Jesus teve que sangrar. Foi o preço da redenção. O pecado é pecado. E o pecado deve ser punido, senão Deus não seria justo. Mas Deus é amor e ele não quer punir o pecado na sua vida. Então Deus enviou Jesus para que ele fosse aquele, o substituto, o cordeiro, que leva os pecados para um lugar não habitado. E esses pecados nunca mais voltarão. Meu amigo, sua obra foi concluída. Sua obra foi total. A obra foi concluída. Você quer aceitar a obra concluída?
Deus não te pede para fazer algo. Deus está te convidando para crer e receber o que Cristo fez. Se você quer isso e você está assistindo isso agora, ore de coração e repita essa oração. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deixou a glória do céu e veio à terra para morrer por mim. E eu creio que Cristo tomou os meus pecados, se tornou responsável pelo meu julgamento e condenação. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos, como uma declaração de que o pecado e a morte foram derrotados e os meus pecados foram perdoados. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diga: amém, amém, glória a Deus, aleluia. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. This month, as a thank you for your gift of support to our ministry, receive Joseph's brand new 4-CD album, Positioned to Receive Your Miracle. Discover how you can tap into God's constant supply of blessings and receive the breakthrough you need. Do you know God is constantly supplying the Holy Spirit to you? Which means God is constantly supplying the Spirit and God is constantly working miracles. And for a specific gift, you will also receive the How to Pray and See Results 3-DVD album and a prayer journal. Discover Bible truths and practical keys to help you pray effective and powerful prayers in faith. When we pray, it's not to soothe. We pray to bring heaven down to earth. Ask in my name, and you shall receive. Whatever you ask the Father in my name, you will receive. Request these faith-building resources today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Dear friends, I'm so grateful for the opportunity to share the good news of Jesus across America and around the world. Thanks to the support and prayers of all our JPM partners, millions of people worldwide are discovering the life-changing gospel of Jesus Christ. Because of your support, we have been able to embark on new initiatives to reach out to more communities with the gospel. For instance, we have translated our messages into Spanish and Bahasa Indonesia, two of the most widely spoken languages in the world. Our Joseph Prince Spanish YouTube channel now has over 25,000 subscribers, and that number is growing quickly. With Spanish spoken by 500 million people, we are excited for millions more to encounter the person of Jesus and the power of His grace. As the good news of Jesus is shared in these communities, many who were trapped by guilt and depression are now experiencing His amazing love and grace. They are discovering their forgiveness in Christ and seeing many breakthroughs. Thank you, JPM partners, for making all this possible through your faithful and generous giving. If you're not yet a partner and you believe this is good ground to sow into, will you prayerfully consider becoming a partner with us today? And if you have Spanish or Bahasa Indonesia speaking friends who need to hear the message of God's grace, would you also take a moment to share the links below with them and be an ambassador of His grace? Wendy and I are praying for you to experience the Lord's favor and shalom peace in every area of your life. God bless you. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.